A gente vai falar de como tratar esse tipo de circuito aqui, olha só. Por exemplo, quando a gente tem um resistor em série, dois resistores em série, e o nosso objetivo é calcular, por exemplo, essa corrente I, que seria a corrente total do circuito, a gente pode simplesmente aplicar a lei de Kirchhoff das correntes aqui, que a gente já viu como é que se trata, que, por exemplo, se eu considerar nesse sentido aqui, ó, nós teríamos que menos 12 mais V1 mais V2, isso aqui seria igual a zero, né? Considerando esse sentido aqui horário, para a gente fazer a nossa análise. O problema é que a gente não consegue extrair, olha só, desse circuito nenhuma outra equação. E como a gente tem uma equação apenas e duas incógnitas, não é possível calcular através desse método. Então a forma de se calcular aqui, olha, é através do cálculo da resistência equivalente. E quando a gente está falando de dois resistores em série, a resistência equivalente consiste em a gente substituir esses dois resistores por um resistor cuja resistência dele é equivalente a essas duas resistências. Então, nesse caso aqui, olha, quando eu tenho dois resistores, para calcular a resistência equivalente, a gente basta somar esses dois resistores, R1 e R2. Isso quando a gente está falando de resistores em série. Tudo bem? Nesse caso aqui, então, olha só, eu tenho dois resistores R1 e R2. Para calcular a resistência equivalente dele, eu simplesmente aplico essa lei que é a soma das duas resistências. Percebam que se eu tiver mais de dois resistores em série, por exemplo, se eu tiver 3, 4 resistores em série, sempre que eu tiver em série, a soma da resistência equivalente vai ser a soma de todos esses resistores, ou seja, R1 mais R2 mais R3 mais R4 até o Rn. Uma forma matemática, a forma matemática de notação é justamente isso aqui, o somatório de Rn, n variando de 1 até o número total de resistores. Dessa forma, então, a gente consegue resolver esse primeiro problema aqui, então, olha só. Se a gente utilizar o processo da resistência equivalente, o que a gente vai conseguir aqui, olha só, a gente consegue calcular aqui, olha, a seguinte situação. A gente consegue calcular aqui que a resistência equivalente aqui, olha, vai ser igual a quem? Ao meu resistor de 2 ohms mais o meu resistor de 4 ohms, eu tenho uma resistência equivalente aqui de 6 ohms. Isso significa, então, que esse circuito aqui, olha só, onde eu tenho uma fonte de 12 volts, o ponto A e B, ou seja, a saída da fonte, esses dois resistores aqui, olha, significam a mesma coisa para a fonte em si, de eu colocar aqui um resistor de 6 ohms. E agora aqui fica fácil. Se eu quero calcular aquela corrente I, que é a corrente que está passando aqui, basta a gente aplicar aqui então a lei de Ohm, que a gente sabe que I é igual a V dividido por R. Toda essa tensão aqui, olha só, está incendido sobre esse resistor. Então, nesse resistor aqui, olha, nós temos 12 volts. Então, o I aqui vai ser igual a 12 dividido por 6. I aqui vai ser igual a 2 amperes. Essa é a aplicação aqui de quando a gente tem resistores em série. Ou seja, quando a gente está falando de resistências em série, a resistência equivalente pode ser calculada pela soma dessas resistências. Quando dois resistores, a soma dessas duas. Quando N resistores, o somatório dessas N resistências.